Terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Eu estou aqui insistindo, persistindo, para ver se a gente cresce um pouco mais, e a luta continua. Assim como vocês torcem demais aí para que o Brasil volte a dar certo, eu do lado de cá tento o mesmo, acreditem. E para isso a gente traz aquilo de mais importante que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo? O Eduardo Bolsonaro continua no centro das atenções. Donald Trump está mirando o Supremo. E a Carla Zambelli picou a mula. Tá certo ela, e eu vou explicar o porquê. Vamos começar falando o seguinte. A iniciativa do presidente do Supremo, o Barroso, de pautar para amanhã o julgamento sobre a regulação das redes sociais repercutiu muito mal, para variar, no governo americano. O avanço desta pauta pelo Supremo brasileiro circulou na seleção de notícias internas da Casa Branca e gerou mais incômodo do que as recentes declarações do presidente brasileiro, que, ao defender aquele ministro, criticou os Estados Unidos por matarem muita gente. Tá? Muita gente achou que esse tipo de pronunciamento para meia dúzia de militantes ia morrer por ali mesmo. Não, os americanos têm ouvidos e olhos em todos os lugares, tenho certeza disto. Mas Barroso estipulou que será retomado amanhã, então, este julgamento que vai estabelecer de que forma as plataformas digitais serão responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. Não tem o mínimo cabimento. São milhões de usuários. Milhões de usuários que na maioria das vezes fazem 3, 4, 5, 6 posts ao dia. É uma tarefa árdua que vai provocar a necessidade de as redes sociais se readaptarem, não somente em tecnologia, como em número de funcionários. E isso não vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar aparadinho como o Supremo quer. Foi justamente a temática das redes sociais que levou então a Casa Branca a discutir punições para aquele ministro. O motoqueiro veio fazer entrega de alguma coisa aqui, me desculpem. Então, foi por conta desse tipo de assunto, de censurar as redes, que levou a Casa Branca a discutir as punições que ainda estão sendo discutidas contra aquele ministro, inclusive com relação à severa lei Magnitsky. Que fique bem claro. No auge dos atritos, as plataformas sediadas nos Estados Unidos, praticamente todas elas, como o X e a Rumble, recusaram-se a obedecer a ordem daquele magistrado. E vocês se lembram exatamente o que aconteceu. Porque elas foram alvos de multas e, inclusive, chegaram a ficar fora do ar. Censura pura, que os Estados Unidos não engoliu. Então, ao pautar essa regulação das redes para amanhã, o Barroso então afirmou que o Supremo não está legislando sobre o tema. Mas já que o Congresso até agora não encontrou uma forma de propor regras para as redes sociais, então o Supremo vai fazer esse favorzinho para o Legislativo. Não, deixa com nós que nós resolve. Nós é fera. Pode acreditar. Pode parecer brincadeira, mas é muito sério. Bem, a meu ver, o Supremo não está nem um pouco preocupado com quem diz isto ou aquilo sobre o que eles estão fazendo. Mas estão preocupados, sim, com o poderio da direita ao saber usar as redes sociais para se manifestarem politicamente e socialmente, coisa que a esquerda não sabe. Eles não possuem carisma algum para se aproximar do povo, principalmente às vésperas de um pleito eleitoral que se aproxima e que promete ser disputadíssimo e rasteiro. Tenho certeza, meus amigos, vai ser muito rasteiro, muito jogo sujo. Porque a esquerda sabe se utilizar de todos os métodos para atrapalhar os candidatos da direita brasileira.
Principalmente porque se utilizam das chancelas da mais alta corte. Assim como aconteceu em 2022, e vocês sabem. Não é nem necessário trazer aqui o que aconteceu. Agora, a corte quer calar Eduardo Bolsonaro, que agora passou a ser um novo ícone conservador, depois de seu pai, claro. E que na impossibilidade ou na possível falta de condições de rever a elegibilidade de Jair Messias Bolsonaro, ele, Eduardo, pode ser esse ícone e pode ser ele a concorrer, né? Ele, de repente, pode passar a ser o grande herdeiro político, já que Tarcísio de Freitas, a meu ver, que é o mais preparado, volto a dizer, a meu ver, eu sei que tem muita gente que não gosta do Tarcísio, até hoje não entendi por quê, né? Mas Tarcísio já afirmou e reafirmou por diversas vezes, desculpem, tá ruim hoje, que ele vai tentar se reeleger para governador de São Paulo. Então o Eduardo passa a ser o herdeiro principal, caso o nosso presidente não possa mesmo concorrer, né? E aí sim eu diria, Michele Bolsonaro, Senado. Simples, né? Então o que acontece? O judiciário sabe perfeitamente que a imprensa, em momento algum, vai dar espaço para os candidatos ligados a Jair Bolsonaro. E, portanto, o único caminho para que nós, conservadores, consigamos atingir os noticiários é através das redes sociais. Aí eles chegam, cortam o fio e nós ficamos sem voz. Simples assim. Mas a que preço a Suprema Corte vai impor algum tipo de censura? No momento em que os Estados Unidos estão aí preparando sanções, estão mesmo, nós sabemos disso. Sanções, inclusive, com a lei Magnitsky, que é duríssima. E tudo isso por quê? Por conta de denúncias de perseguição política de um lado só. Perseguição política somente da direita. Agressões contra os direitos humanos e o livre direito de expressão, conforme manda o artigo 5 da Constituição. Então os Estados Unidos sabem disso tudo. E a que preço o Supremo vai fazer isto? Essa é a pergunta que fica. Agora, como sempre tem quem quer se aparecer mais, eis que então aquele inquilino reagiu a uma possível sanção americana contra aquele ministro e criticou a atuação do Eduardo Bolsonaro, dizendo o seguinte: ele é um lambedor de botas de Trump. Como ele gosta de lacrar para meia dúzia de, eu diria, de inocentes. Porque essas pessoas que votam nele são sim inocentes, que se deixam levar por meia dúzia de balelas, por meia dúzia de palavras lacradoras, acreditam que vão melhorar de vida, dando ouvido a um tipo de presidente como este. A tensão diplomática entre o Brasil e Estados Unidos ganhou novos contornos, ficou ruim, né? Contornos novos nessa terça-feira, com declarações contundentes do inquilino em defesa daquele ministro. E, claro, ele fez severas críticas ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O Inácio rechaçou categoricamente as possíveis sanções que o governo americano cogita aplicar contra o magistrado brasileiro e afirmou que qualquer tentativa de ingerência estrangeira nessas decisões da Suprema Corte Nacional é inadmissível. Ele aprendeu essa palavra há poucos dias. Inadmissível. É inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão de uma Suprema Corte de outro país, disse ele. Se você não concorda, goste ou não goste, silencie. Porque não é correto você dar palpite, disparou o Inácio em uma entrevista coletiva. Segundo o mandatário, os Estados Unidos da América precisam respeitar a soberania e a integridade institucional de outros países. Disse ele: achamos que um país não pode ficar se intrometendo na vida do outro país e querendo punir outro país. Isto não tem cabimento.
Ele ainda garantiu que, caso as sanções se confirmem, o governo brasileiro agirá para proteger não apenas aquele ministro, como todo o Supremo Tribunal Federal. Como se os Estados Unidos estivessem mirando a instituição Supremo Tribunal. Não. Ele está mirando algumas pessoas. E ainda não é nada oficial. Ainda estamos no campo do acho que talvez vá acontecer. Não temos certeza ainda. Tudo parece que sim, mas ainda não se confirmou. E aqui eu quero fazer duas considerações. Primeiro, que o Inácio diz que é inadmissível um presidente de um país dar palpites ou se intrometer em decisões de outros países. Mas ele se esquece que faz campanha permanente contra Israel, por exemplo, e contra o próprio Estados Unidos da América. Todo santo dia ele fala mal de Israel ou fala mal dos Estados Unidos. Em seguida, ao dizer que se vier algum tipo de sanção dos Estados Unidos, ele não só vai defender aquele ministro, como toda a Suprema Corte. E nesse caso, nesse sentido, eu penso que o Inácio entendeu muito bem as reclamações feitas no dia de ontem por aquele ministro. Matéria que eu trouxe para vocês ontem. Que o Supremo estava se sentindo traído porque o Planalto e o Itamaraty não estavam fazendo nada. Então hoje parece que o Inácio cumpriu, entendeu perfeitamente, porque foi cobrado, né, para ter uma atitude de presidente e para que o Itamaraty também se posicione. É como diz o outro, né? Missão dada, missão cumprida. Durante essa coletiva, o Inácio também voltou às suas críticas para o Eduardo Bolsonaro, sem mencionar seu nome diretamente, né? Mas deixando claro as referências. Disse ele: lamentável é que um deputado brasileiro, filho do ex-presidente, está lá para convocar os Estados Unidos a se meter na política interna do Brasil. Isto é grave. É uma prática de terror. Falou outra palavra, né? Acusou ele. Como se ele não soubesse que parlamentares do PT foram aos Estados Unidos pedir ajuda aos parlamentares para combaterem a política de Jair Messias Bolsonaro quando ele era o presidente. Ele se esquece que a Gleisi Hoffmann foi lá para... não sei para que país que ela foi, se era Irã, Iraque, Líbia, né? Deu uma entrevista lá para o Al Jazeera pedindo para que eles interferissem e socorressem o Inácio quando foi preso. Isso o Inácio se esquece. Agora, em um tom mais duro, ele falou o seguinte: renuncie ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas de Trump. Veja se isso é comentário que se faz. Comentário de um presidente da República se referindo a outro presidente. Isso não acontece nem nos países mais baixos, mais ditatoriais. Xi Jinping não fala assim do Trump. O Putin não fala assim do Trump. Quem fala? São os países atrasados. Nicolás Maduro na Venezuela, né? E o Inácio, claro. Ai. Pelo menos, eu posso dizer o seguinte: as botas do Donald Trump devem ser da marca Timberland, que é de muito boa qualidade, né? Enquanto o chinelo arrasta-pé do Inácio nem marca tem. Essa é a única diferença, né? Entre outras, claro. Esse cidadão pensava isto da Suprema Corte quando mentiram ao meu respeito? Perguntou ele. Vocês conhecem alguma fala dele questionando a Suprema Corte? Não. Claro que não, Inácio. Porque não houve mentira alguma contra o inquilino, contra você, no caso da Lava Jato. Tudo foi provado, confirmado e julgado em 3 diferentes instâncias. Inclusive pelo próprio Supremo Tribunal, que depois voltou atrás e marmelou toda a Lava Jato, né? Nós já sabemos. Claro que essa perseguição, meus amigos, agora, exatamente contra o Eduardo Bolsonaro, é tudo um jogo de cartas marcadas, como ele mesmo disse, o Eduardo, em uma entrevista, né? Para tirá-lo dos pleitos de 2026.
Assim como estão fazendo com outros parlamentares que eles já conseguiram anular, como o caso do Alexandre Ramagem, Carla Zambelli, que picou a mula hoje, o Daniel Silveira, que já está preso e continua preso sem razão de ser, que ele já cumpriu 1/3 de sua pena, já era para ter usufruído do regime semiaberto, já era para estar cumprindo pena em sua casa, mesmo que fosse com tornozeleira, o que estaria errado também, mas já era para estar livre. Mas como ele não é um rap, né? Um MC Bolso, sei lá, essas porcarias aí, que foi preso por ser aliado do comando lá do Rio de Janeiro e foi solto. Foi preso num dia, foi solto no outro, né? Outros que saíram pela porta da frente, então Daniel Silveira não é nenhum desses, então ele fica preso. E agora estão tentando fazer o mesmo com o Eduardo Bolsonaro, que afirmou que do nada passou a ser investigado no inquérito do plano, o plano de golpe da Disney. Sim, parece mesmo da Disney, né? Porque inventaram isto com pretexto para fazer o Fishing Expedition, ou a pesca probatória. Uma procura especulativa, disse ele. Isto deixa claro que não existe uma justiça isenta no Brasil, afirmou ele. Enquanto rola tudo isto, eis que hoje surge a notícia que a Carla Zambelli, né, pegou sua mochila e largou o pau, picou a mula. E por causa disso, a Procuradoria-Geral está preparando um pedido de prisão preventiva e defesa, né, da soberania nacional. O advogado da Zambelli, então, anunciou que abandonou o serviço, não é mais advogado dela. Muito bem, essa é a manchete, né? E em meio a um dos mais emblemáticos embates entre o judiciário e membros de... Eu vou falar o que eles dizem, extrema-direita, né? A deputada, então, Carla Zambelli, resolveu protagonizar um novo capítulo político jurídico de desdobramentos intensos e controversos que vai dar o que falar ainda. Condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo, por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça e, segundo o Supremo, ela adulterar documentos, ela anunciou hoje pela manhã que deixou o Brasil. E a Procuradoria-Geral, então, rapidinho se mobilizou para pedir sua prisão preventiva. O Paulo Gonet tomou essa decisão por entender que a viagem da parlamentar ao exterior pode configurar uma tentativa de fuga da justiça. Mas que mané tentativa, cara? Ela fugiu mesmo. Ela picou a mula de verdade, porque não é trouxa. Eu não vou entrar aqui no mérito se ela merecia 10 anos de prisão, eu acho que não, obviamente. Mas, levando-se em conta em tudo que a Suprema Corte faz, com as decisões que a Corte toma contra pessoas da direita, ela fez muito bem em cair fora. Porque ela, digamos, sabia e sabe perfeitamente que não ia ter perdão. A pena que foi aplicada para ela ainda nem começou a ser cumprida, pois ela entrou com recursos ainda, né? Recursos na própria Suprema Corte, que ela sabe qual vai ser o resultado. É só para ganhar um pouco de tempo. No entanto, segundo fontes da própria Procuradoria, Carla Zambelli teria produzido contra si mesma provas de mobilidade internacional com potencial de dificultar sua responsabilização judicial. Ai, é tão bonito, né, quando a gente vê esse pessoal falando assim. Até, né, a gente fala, nossa, nossa corte é espetacular, né? Ela sabia e sabe que não teria a mínima chance de reverter a sua situação. Eu sempre falei aqui, ela teve algumas atitudes transloucadas, digamos assim, né? Sair correndo na rua, portando uma arma e apontando para outra pessoa, claro, principalmente na véspera de um pleito de 2022, claro que foi uma pisada de bola sem tamanho. O próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou que aquilo ajudou a prejudicar sua candidatura. Sua candidatura não, sua reeleição. Então ela fez, só que se ela ganha 10 anos de cadeia, por que a esquerda ninguém é preso sequer? Quanto mais ninguém pega uma pena de 10 anos.
Porque todo e qualquer marginal que é preso acaba sendo liberado pelo Supremo. A própria Carla Zambelli declarou pela manhã estar fora do Brasil e afirmou que solicitará licença de mandato, tal como fez anteriormente o deputado Eduardo Bolsonaro. Inicialmente, ela alegou razões de saúde para sua saída, mas logo depois mudou o discurso ao afirmar que a viagem também serviria para denunciar suposta perseguição política por parte do Supremo. E para a CNN, ela chegou a informar que estaria na Itália, porque ela possui cidadania italiana e, portanto, não pode ser deportada de lá. E isso é que deixa aquele ministro nervosinho, né? Ele não consegue extraditar ninguém dos Estados Unidos para cá, agora mais uma na Itália que não vai ser extraditada. Posteriormente, o marido da Carla Zambelli corrigiu a informação dizendo que o casal se encontrava nos Estados Unidos e só depois partiriam para a Europa. A confusão sobre o real paradeiro da deputada contribuiu para fortalecer a tese aí da PGR de que ela havia fugido. A possibilidade de um pedido diplomático de prisão preventiva para fins de extradição também está em estudo, o que exigiria, olha só agora, atuação do Ministério da Justiça por meio do Departamento de Cooperação Internacional. Lembra o que eu falei ontem, no vídeo de ontem, sobre os meios legais que o Supremo teria que ter tomado contra o Alan dos Santos, né? Contra o Figueiredo, seja lá quem for? Quer dizer que agora sim, eles vão seguir o caminho certo para pedir a prisão de Zambelli lá no exterior. Só que não é tão rápido assim. Não, muito pelo contrário. Nos Estados Unidos, isso poderia até tramitar, desde que o Supremo mandasse todos os documentos, provando que ela foi legalmente julgada, coisa que não foi, que o Ministério Público não foi quem investigou, penso eu. Não vou entrar em detalhes porque não tenho certeza. Mas levaria tempo. Agora, com relação à Itália, me desculpe, se ela tem cidadania italiana, já era. A repercussão da fuga provocou reações imediatas no meio jurídico e político. O advogado Daniel Bialski, que representava Zambelli, anunciou formalmente sua saída da defesa. Em nota, ele afirmou que não foi previamente informado da decisão da parlamentar de deixar o país e que o desligamento ocorreu por motivos de foro íntimo. O time do abandono sugere um possível desconforto do defensor, do advogado, diante da condução dos fatos pela sua cliente. Até aí, é um direito dele continuar advogado ou não. Além da condenação que já enfrenta, a Zambelli é ré em outro processo do Supremo por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Esse julgamento foi interrompido em março, depois que o Nunes Marques pediu vistas. A deputada, contudo, nega estar em fuga. Entendo minha saída do país como resistência, não como fuga, afirmou ela para a CNN. Ela também alegou que teria recebido informações de que aquele ministro não concederia prisão domiciliar para ela, optando por mantê-la em regime fechado, como fez com Daniel Silveira, né? Caso o pedido de prisão preventiva seja concedida, o Estado brasileiro deverá decidir como viabilizar sua detenção em território estrangeiro, o que exigiria articulação diplomática e jurídica com países onde a deputada possa estar ou vir a estar. E aí que tem um pequenino problema, né? Que é a péssima relação diplomática que o Brasil tem com a Itália e também com os Estados Unidos. Né? Com a Itália, por conta daquele caso do Cesare Battisti. Vocês se lembram muito bem que o Brasil não queria devolver o Battisti lá para a Itália de jeito nenhum. Ele só foi enviado para lá através do presidente Jair Bolsonaro, porque antes o Inácio impediu que ele fosse mandado para a Itália. E o Supremo segurou o Battisti aqui no Brasil. Né? E
Claro, dificuldade diplomática, principalmente agora com os Estados Unidos, que deu um tremendo puxão de orelhas no Departamento de Justiça brasileiro, através do Supremo e do próprio Inácio, com aquela carta que o Departamento de Justiça americano mandou. Verdade é que Carla Zambelli, que já foi uma das vozes mais atuantes da direita, agora se vê isolada, condenada sem defesa formal, fora do país, e agora as voltas com múltiplas versões contraditórias sobre seus passos. É uma situação delicada, difícil, e que vai demorar muito para que ela consiga reverter essa situação, se é que ela vai conseguir. A meu ver, muito embora ela diga que pretende voltar ao Brasil, eu não boto fé que isso volte a acontecer. A vida, infelizmente, às vezes prega situações que torna a pessoa escrava de situações que ela não esperava, que ela não deseja. Mas entre ficar presa no Brasil ou ter que sair do país definitivamente, claro que a segunda hipótese é muito melhor. Diferente do Eduardo Bolsonaro, que não está sendo condenado, né? Não foi nem julgado, só foi pedido uma abertura de processo contra ele. Que o Lindinho, né, da Lava Jato, por que será que chamava ele de Lindinho, hein? Hã? Lindinho, você é lindinho. Ele foi lá pedir para o PGR indiciar o Bolsonaro. Virou juiz. O Lindinho virou juiz. Então, meus amigos, é tudo isso que está acontecendo e, claro, isso tudo junto dá o chamado bafafá, como a gente costumava dizer, não é isso? É muita confusão focado num único ponto, Supremo Tribunal Federal. Que vergonha! A Suprema Corte que deveria ficar às escondidas, né, sem aparecer em noticiários, eu acho que é o setor que mais aparece nos noticiários jornalísticos, né, televisivos, redes sociais. É todo santo dia o assunto é o mesmo. Eu sei que isso cansa, mas nós temos que trazer as informações. E, portanto, é o que eu tinha para vocês no dia de hoje. Queria lembrar que os vídeos estão tendo a vinheta, né, sem música, porque o YouTube começou a resolver, começou a me contestar os direitos dessas músicas, né? Então, enquanto eu estou nesse embate de provar que a música eu comprei para poder usar, a vinheta vai ficando sem som, tá ok? Por hora, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam de deixar os likes, se inscreverem no canal e ajudarem o Terra Brasilis News, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.